Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus a nossa mente e convide a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça e podermos livremente realizarmos a vontade de Deus. Que o Espírito Santo restitua a nossa visão para enxergar Jesus, para conhecer Jesus, para amar Jesus. E só quem ama pode seguir. Que o Espírito Santo conduza os nossos passos a seguir Jesus rumo ao céu. Abra o nosso coração para entender que na cruz, nós somos redimidos e nós temos que passar por esta cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá. A Jéssica não está aqui hoje e a Jéssica que fica tirando minhas gatas daqui. Então, tem hora que eu mesmo vou ter que tirar as gatas da tela aqui. A Jéssica não está. Vamos lá. Nós estamos no 4º artigo, né? Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, nós vimos que na aula anterior nós ofendemos a Deus e é impossível para nós pagar esta ofensa. Então, o que Deus faz? Deus se encarna e dá a Deus. Deus se encarna na natureza humana. E na encarnação da natureza humana, Jesus, que é a segunda pessoa, oferece a Deus, através da sua alma humana, do seu coração humano, um amor digno de Deus. Com a dignidade de que este amor, nesta alma humana, é o amor da segunda pessoa. E por isso ele paga os nossos pecados. Ele paga um preço mais alto do que a gente errou. Ele paga muito mais. Porque ele nos dá a glória dos céus. Lembra que eu falei na aula passada, na redenção, Deus concede 2 graças. A graça sanante, que nos livra da condenação do inferno, nos livra da morte, e a graça elevante, que nos eleva à glória do céu. Certo? É muito claro isso, né? Então, continuemos. Na cruz, quando Jesus fala: meu Deus, por que me abandonastes? Como entender isso? Vamos lá, vamos fazer uma caminhada. Alguns pontos ficarão um pouco difíceis. Aí eu volto, não entendi, vou e volto, não tem problema, tá? Me parem aí que eu volto à explicação. Então assim, ó. Então lá, Jesus vai gritar na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonastes? É muito importante que a primeiro ponto, nós não pensemos que na cruz Jesus se desesperou. Isso é muito importante. Não houve desespero de Jesus. Por quê? O que é o desespero? Desespero, como o próprio nome diz, é deixar de esperar. E na cruz, Jesus não deixa de esperar em Deus. Na cruz não houve desespero. Na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Na cruz, Jesus também, que não é só isso, mas também cita o Salmo 21 ou 22, depende da Sagrada Escritura, a tradução da Sagrada Escritura. Que quem escreve este salmo é o rei Davi. E ele diz, o salmo começa: meu Deus, por que me abandonastes? O salmo, que é uma literatura poética, é poesia, inspirada por Deus, mas é poesia. E o salmista aqui também não se desespera. Não há desespero da parte do salmista. O que há?
o salmista tenta expressar a ausência da presença consoladora de Deus. Eu vou falar bastante disso. O meu Deus, por que me abandonaste? No Salmo, rei Davi, ele tenta expressar a ausência da presença consoladora de Deus. Uma angústia muito grande, de que parece que Deus não está lá. Parece, mas Deus está. E Jesus cita o Salmo 21 na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Vamos fazer uma caminhada, não é só isso a resposta do porquê ele fala desta forma. A morte de Jesus nos evangelhos, nós sabemos que existem 4 evangelhos, né? 3 são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e um é o evangelho de João. Não precisa se preocupar agora, sinótico, o que é isso daí? Nós vamos ainda chegar na parte da literatura bíblica. E aí eu vou explicar o porquê que é sinótico, o que é sinótico, o que não é. Mas é sinótico é porque, em tese, é que eles beberam da mesma fonte. Mateus, Marcos e Lucas. Então, assim, ó, em Mateus e Marcos, se a gente parar para ler, na Sagrada Escritura, Jesus na cruz termina com meu Deus, por que me abandonaste? Mateus e Marcos. Lucas, ele termina, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E em João, ele vai falar, tenho sede, tudo está consumado. E aí ele entrega o espírito. Eu pergunto para vocês, qual versão está correta? Todas. Qual versão de qual evangelista está correta? Todas, cada um viu de um ângulo. Uma vez o padre da teologia perguntou isso, né? E aí cada um começou, não, é a versão tal, por causa da literatura e exegese, tal. Aí nada disso, as 4 versões estão corretas. Jesus disse tudo isso na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede, eu entrego meu espírito. Jesus disse tudo isso daí. Agora, que talvez vai complicar um pouquinho. Mas aí, se vocês não entenderem, vocês me parem, tá bom? Que é muito importante a gente entender. Tudo isso que nós fizemos, como Deus conhece as coisas, a visão adivina, beatífica, infusa, adquirida, a união natural, a união substancial, sobrenatural, a união na natureza, a união acidental, a união substancial. Vocês aprenderam tudo isso. Todo este caminho que nós fizemos é para este momento agora. É para vocês entenderem este momento da vida de Jesus. Então, vai exigir de vocês agora, de tudo isso que vocês aprenderam, todos os nomes, todas as coisas, vai exigir que esteja tudo na mente de vocês. Posso tocar o barco? Tá tudo na mente aí? Visão o que é beatífica, o que é infusa, adquirida. Não, mas eu vou em volta, eu vou lembrando algumas coisas aí. Então, gente, eu falo pra vocês, nem eu lembro tudo, viu? Isso que eu tô passando pra vocês é porque eu estudei, é porque eu me preparei pras aulas. Mas daqui, vai passar uns 3, 4 anos, que eu já passou isso daí, eu já não lembro mais nada, eu tenho que voltar, eu lembro coisas assim, muito... tá lá na minha cabeça, aí tem coisa que eu tenho que ir buscando, eu já não lembro muitos nomes, mas fiquem tranquilos, né? A gente não precisa decorar essas coisas, é bom a gente só entender, né? Mas vamos lá. Santo Tomás, por isso que fica complicado, porque a gente vai basear em Santo Tomás, né? Santo Tomás vai definir 3 pontos para entender Jesus na cruz, certo? E esses 3 pontos não tem nomes, então não tem como vocês anotar agora os 3 pontos, depois eu explicar os 3 pontos. Eu já vou começar do primeiro. Eu não tenho como, mas beleza.
3 pontos da doutrina de Santo Tomás, da Suma Teológica, para entender Jesus na cruz. O primeiro ponto, sim, o primeiro ponto começa desta forma. A agonia de Cristo, lá na cruz, a agonia de Cristo causou sofrimentos nele por causa da sua natureza humana. Isso é importante a gente ter na nossa mente. A agonia de Jesus na cruz, causou sofrimentos nele por causa da sua natureza humana. Agora, aqui, uma parte importante da doutrina de Santo Tomás. Vamos lá. Jesus, então, pelo mistério da encarnação, Jesus, todo mundo lembra das diferentes uniões em Deus? A união natural, Deus está nas coisas, Ele sustenta as coisas porque Ele pensa nelas. A união sobrenatural, que é a união das nossas vontades, a vontade de Deus com a nossa vontade. E a união hipostática, que é só de Jesus. A união da natureza humana com a natureza divina. Lembram disso? União hipostática, natureza humana, natureza divina. E esta união, ela é acidental ou ela é substancial? Ela é substancial. União acidental. União acidental é duas coisas que não se misturam com um fim determinado. Casamento. Ou um cavalo e um cavaleiro. União acidental. União substancial, as coisas se fundem e formam uma outra. A união de Jesus, ela é substancial, só que ela é hipostática. Ela é união substancial porque está no mesmo corpo, natureza humana e divina, só que elas não se misturam, por isso ela é hipostática, certo? Ela é substancial, mas ela não se mistura, tá? Não, a natureza humana e a divina não se misturam, tudo bem? É divina, mas o eu é o eu do verbo encarnado. Então vamos lá. Isso é a união de Jesus em Deus. Agora, na natureza humana de Cristo, na natureza humana de Jesus, Jesus faz 2 experiências na natureza humana de Jesus. A experiência de viator e comprehensor. O que é isso? Que aí está em latim. Viator, de peregrino. Jesus faz a experiência de peregrino. E ele também faz a experiência, ao mesmo tempo, de comprehensor, que compreende tudo. Então, Jesus, a natureza humana de Jesus, faz essas 2 experiências. A experiência de viator, peregrino, e comprehensor, compreensor. Certo? Então vamos lá. Como se dá isso, que é o mais importante. A natureza humana de Jesus, que faz a experiência de comprehensor, o que é? Compreensor é que ele já é bem-aventurado. Ele já tem a visão beatífica. Ele vê Deus face a face. Ele contempla a majestade, a grandiosidade, a beleza, a verdade em Deus. Na natureza humana, Jesus já vê isso. Compreensor. Compreensor de tudo. Só que ao mesmo tempo, lembrem que isto é um mistério, tá bom? Eu não tenho como explicar para vocês como 1 e 1 é 2, eu não consigo explicar desta forminha, esquadrinhando. O que a gente faz? É lançar luzes teológicas no mistério, tá? Jesus faz essa experiência de compreensor, de já ter a visão beatífica. Só que ao mesmo tempo, ele faz a experiência de viator.
de peregrino. E o que é o peregrino? É o que tem a tendência à visão beatífica. O peregrino somos todos nós. Nós todos somos peregrinos. Nós temos uma tendência à visão beatífica, de ver Deus face a face. Na nossa morte, ao alcançar a glória do céu, nós teremos a visão beatífica. Todos nós nascemos com esta tendência, de peregrinos, de viator. Jesus já nasceu, foi gerado pelo Pai, e a natureza humana dele faz a experiência ao mesmo tempo de tender à visão beatífica e de já ver Deus. Nós só fazemos a tendência de viator. Nós temos a tendência de ver a Deus face a face. Jesus nasceu com esta tendência e com a visão. Ué, Vinícius, mas ele tinha tendência? Ele tinha. Por quê? Porque quem tem a tendência de ver a Deus, não vê Deus ainda. E por isso, pode sofrer, por isso pode amar, por isso pode aprender, por isso pode gozar a vida, seja ela numa alegria momentânea, numa infelicidade momentânea, num sofrimento momentâneo. Por quê? Quem tem a visão beatífica não sofre, não tem infelicidade, porque vê Deus, que é a beleza, que é a virtude, que é a felicidade eterna. Então não tem infelicidade quem vê Deus face a face. E Jesus, ele faz as duas experiências. De compreensor, de quem vê Deus face a face. Mas ele também faz a experiência de viator, de peregrino. Então, esta experiência da visão beatífica que Jesus tem, que vê Deus face a face, ela não tinha, como eu posso dizer, ela não tinha comunicação total com a experiência que Jesus também faz de peregrino. Ou seja, Jesus via tudo o que iria acontecer, mas ele ainda não sentiu. Ele estava passível de sentir, mas ele ainda não sentia. Mas ele via, certo? Então ele faz estas duas experiências na natureza humana, tá? De compreensor e de viator, peregrino. E com a experiência de peregrino, ele pôde viver aqui como nós. Aprender, amar, chorar, tropeçar, ralar o joelho, vai chutar a bola e arranca o tampão do dedo. Jesus teve todas essas experiências como homem, certo? Então, no Horto das Oliveiras, a partir do horto, Jesus permite. Lembra que eu falei para vocês que não havia comunicação entre a experiência de compreensor e de viator, porque ele só via. No horto, ele permite esta comunicação. Então aí ele começa não somente a ver, ele via o que ia acontecer, agora ele começa a sentir. Então no horto, a partir do horto, Jesus começa a padecer. E padecer de amor. Essa é o primeiro ponto da doutrina de Santo Tomás. Nós entendermos as duas experiências que Jesus faz na natureza humana. Viator e compreensor. Tudo bem? Essa é a parte mais difícil, viu? Depois começa a ficar mais tranquilo. Todo mundo entendeu essa parte? Ou tem alguma dúvida?
Se tiver dúvida, pode falar, gente. Ah, eu acho que não ficou muito claro. Eu tenho que explicar de outra forma. Tudo bem? Posso tocar o barco então? Vi, é um negócio tão profundo, eu fico pensando, como que São Tomás, tudo bem, né? Ele tinha. Como que gente, uma pessoa humana, tudo bem, ele é santo, mas é humano, como que uma pessoa consegue definir isso? É isso que eu tô pensando. Ele é um fenômeno, né, Santo Tomás? Gente, não dá pra imaginar, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que, né, capacita, que. Mas olha, é impressionante pensar num negócio desse. Ele recebe, assim, ó, os santos, claro, não eram santos ainda, né? Mas Deus capacita essas pessoas e Deus dá graça a São Tomás para fazer isso, né? Porque imagina, como você falou, como que alguém pensa nisso daí? E pensa isso aí lá atrás, hein? Nós estamos falando de Idade Média, São Tomás. Diz a história da igreja que a hora que ele não tinha terminado ainda, mas ele estava chegando no final da Suma Teológica, que é a que eu tenho aqui, que essa é um volume, né? São vários. A hora que ele estava chegando no final da Suma, ele escrevia sempre de frente com um crucifixo. E a hora que ele estava terminando a Suma, diz a história da igreja que o braço de Jesus na cruz, do crucifixo, se desprendeu e segurou os escritos de Santo Tomás. E aí ele fala: Tomás, Tomás, escrevestes muito bem sobre mim. Agora peça o que você quiser e eu te darei. E aí São Tomás, tomado de uma sabedoria divina, ele fala: eu quero somente a ti, Senhor. Somente a ti, não quero mais nada. Somente a ti. Que bonito, né? Que profundo, né? Eu já teria pedido as taças que o Palmeiras não tem. Eu já teria pedido algumas outras coisas. Que a Jéssica fosse lavasse todas as coisas sem precisar ficar pedindo para mim. Então agora São Tomás, quero somente a ti, Senhor. Somente a ti. Certo? Vamos para o segundo ponto, então, de São Tomás. Tendo compreendido a questão de viator e comprehensor, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Ao assumir a nossa humanidade, a partir do Horto das Oliveiras, Cristo quis, um ato livre da vontade dele, quis viver mais profundamente certas consequências da nossa natureza decaída. Não o pecado, mas a partir do horto, ele quis viver mais profundamente certas consequências da nossa natureza decaída. Agora vamos lembrar. Vamos lembrar da nossa primeira aula. Nossa primeira aula, no Jardim do Éden, Deus concede a Adão e Eva os dons préternaturais. Lembram? Não havia dor. Eles eram impassíveis. Não tinha dor. Quando eles começam a sentir dores? Quando eles são expulsos. Quando eles são expulsos do jardim, aí eles começam a sentir dores. Lembra que eu falei que aí, a partir daquele momento, eles teriam que procurar uma medicina alternativa? Uma medicina para se manterem vivos. Por quê? Porque eles já não comeriam mais da árvore da vida. Então, sentir dor, sentir tristeza, isso é fruto da nossa natureza decaída. Decaída pelo pecado. Então, na cruz, a partir do horto, né? E o máximo ponto disso vai ser na cruz. A partir do horto, Jesus quis viver mais profundamente certas consequências da nossa natureza decaída.
sejam elas o medo da morte, a tristeza mortal. Tem um evangelista, não vou lembrar qual é agora, o Andy, se lembrar, ele nos ajuda aí, mas tem um evangelho, aí não lembro se é todos também, que vai falar que Jesus teve uma tristeza mortal, a ponto de morrer. Olha o tamanho da tristeza que Jesus sentiu no Horto das Oliveiras. A ponto de morrer, ele teve uma tristeza mortal. Isso é o quê? Fruto da nossa natureza decaída. Então, frente a isso, ele sente o medo da morte, esta tristeza mortal e a ausência da presença consoladora de Deus. A partir do horto isso, né? Então, a partir do horto, através desse estado de viator, de peregrino, ele quis viver mais profundamente estas consequências da nossa natureza decaída. A tristeza, a angústia, a ausência da presença consoladora de Deus, a ponto de que na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Na cruz, então, é o máximo, é o ponto alto da vivência de Jesus, da sua parte humana, da sua parte de peregrino. Na cruz ele vive a ausência da presença consoladora de Deus. Agora, a parte mais contraditória. Na cruz ele vive isso. Só que ao mesmo tempo, na cruz, assim, ó, é como se a alma de Jesus, ela estivesse dilacerada. Ao mesmo tempo que ele sofre na sua carne, que ele sofre na sua alma, o medo da morte, a tristeza e a ausência da presença consoladora de Deus, ao mesmo tempo, ele está em profunda união com Deus, no ser das coisas. Ao mesmo tempo que ele sofre esta ausência da presença consoladora de Deus, Jesus goza de uma alegria infinita. Por quê? Porque ele está fazendo a santíssima vontade do Pai. Porque na cruz ele está nos amando profundamente. Porque na cruz ele está realizando o projeto de Deus, que é nos salvar. Então, ao mesmo tempo que ele sofre na sua alma a ausência da presença consoladora de Deus, uma tristeza mortal, ele também goza de uma alegria profunda em estar fazendo a santíssima vontade de Deus, que é nos salvar. Mais uma vez eu digo, na cruz ele padecia por amor. Na cruz, Jesus padecia por amor. Esta é o segundo ponto da doutrina de Santo Tomás referente a Jesus na cruz. Alguma dúvida sobre este ponto? Estão todos em êxtase de tamanha profundidade e beleza que é enxergar Jesus na cruz. É interessante, né? Porque antes de eu conhecer estas coisas, né? E olha que eu só arrisco isso, viu? Quando a gente começa a ler mesmo os escritos de São Tomás, vocês estão perdendo muito em não ler São Tomás e só estar me escutando, porque existe uma queda aí de oratória, de dicção, de beleza muito grande. Mas é interessante, quando eu não via, não enxergava as coisas, a Sexta-feira Santa para nós, ou o Evangelho que fala da paixão de Jesus, parece uma coisa assim, ó, Jesus foi e morreu na cruz por causa de nós. É isso aí que a gente crê.
mas parece uma coisa tão fria, sabe? E aí quando a gente começa a entender o que ele passou por causa de nós, o que ele é, a sua natureza, esta ausência da presença consoladora de Deus na sua natureza, o que ele sofreu, fica tão mais bonito. Fica assim, nossa, ele fez isso por causa de mim. Por causa de mim, que é um servo pecador, indigno. Ele fez isso por causa de mim. Quando nós éramos escravos, Jesus nos salvou. Lembra no Exulta-te, no pregão pascal, por causa de um escravo, Deus sacrifica o filho. Então, que bonito, né? Que bonito isso. O terceiro ponto da doutrina de Santo Tomás, que é o mais curto, vai falar que esta realidade toda que ele vive, os padecimentos desde o horto, esta morte que vem acompanhando ele, os padecimentos que ele sofre, ele vive no corpo e na alma. Ele vive no corpo, ele sofre no corpo. Tudo aquilo que alguém poderia sofrer, que seja açoitado e crucificado, ele sofre em máximo grau, tudo isso no corpo. E ele também sofre em máximo grau na alma. Por quê? Porque na alma, na sua parte de compreensor, Jesus via claramente todos os pecados da humanidade. Jesus via na cruz toda a ofensa dos homens. Jesus na cruz viu todas as nossas ofensas. Tudo aquilo, todo o nosso pecado, toda a nossa miséria, todo o nosso crime contra Deus. Jesus, através do seu estado de compreensor, ele vê todos os crimes da humanidade. E mesmo assim, ele morre por esta humanidade. Todos os escarros, as chicotadas, as marteladas que nós fazemos no corpo de Cristo, que nós arrastamos Jesus para a cruz, ele vê todos os crimes da humanidade na cruz. E ele morre por causa de nós. Nós que ofendemos ele, lembra que eu falei, dei o exemplo? Que Deus é como um pai amoroso que segura o seu filho pequeno no colo para que ele não caia no precipício. E esse filho pequeno, revoltado, chuta, cospe no pai, xinga o pai. E o pai ainda não deixa de segurar o filho. Jesus vê tudo isso na cruz. Todos os nossos crimes, os crimes da humanidade, todas as ofensas, com a sua visão beatífica. E mesmo assim, ele nos salva. Porque era o projeto dele para nós, para a salvação do gênero humano. Este é o terceiro ponto da doutrina de Santo Tomás. Estes são os 3 pontos da doutrina dele. Alguma dúvida quanto a isso daí? Nenhuma? Olha, vocês estão... são muito bons, né? Graças a Deus. Então, beleza, vamos tocar pra frente. Professor, que é muito bom, né? Ai, olha, faço o máximo pra gente conseguir tocar o barco. Mas vamos lá, então. Então, assim, ó, os santos, de uma forma mística, eles vão falar uma coisa muito bonita. Eles vão falar que a frase de Jesus, tenho sede na cruz, é Jesus gritando que ele tem sede de salvar a humanidade. Quando ele fala, tenho sede, é a sede de Jesus de salvar o gênero humano. Bonito, né? Esta é a sede de Jesus. Ó, a divindade de Jesus, a parte divina de Jesus, permitia a parte humana, permitia à carne agir e sofrer como lhe era próprio, certo? Então a parte divina de Jesus não impediu de forma alguma que Jesus sofresse menos, que Jesus, vamos livrar um pouco Jesus disso. Não.
A parte divina de Jesus permitiu que Jesus sofresse na carne, que ele agisse e sofresse como lhe convém. Certo? Então, ó o que fala o Catecismo do Concílio de Trento. Ninguém deve supor que a parte inferior de sua alma ficasse talvez isenta das torturas. Uma vez que Cristo assumiu realmente a natureza humana, nos força a reconhecer que também na alma sentiu dores fortíssimas. Esta é a razão de ter dito: minha alma está triste a ponto de morrer. Então, não somente no corpo, Jesus sente dores fortíssimas na sua alma, porque ele vê todos os crimes da humanidade. E porque ele sente na sua alma humana a ausência da presença consoladora de Deus. E por isso ele sofre uma tristeza mortal. Certo? Agora aqui, ó, uma coisa interessante, né? Por quê? Porque a gente fala, e Jesus, na cruz, ele entrega o seu espírito. E aí o que acontece? Ele morre. Se nós pararmos para pensar, o que é morrer? Entregar o espírito. Alguém arrisca aí? O que é morrer? Uma dica, dá uma dica. Se a gente lembrar o que é a união da natureza substancial, uma união substancial, a gente vai entender o que é morrer. Alguém se arrisca? É a separação do corpo da alma? Isso mesmo. Morrer é separar o corpo da alma. Então, quando Jesus morre na cruz, é separado do seu corpo a sua alma. Isso é morrer. Por quê? Porque para existir a natureza humana, tem que haver a fusão, lembra? Do corpo e da alma, uma união substancial. Une-se corpo e alma, existe natureza humana. E quando Jesus morre, a sua alma se aparta do seu corpo. Certo? Então, neste sentido, olha que bonito. Neste sentido, nós podemos dizer que Jesus, nos 3 dias da sua, que ele ficou morto, Jesus, São Tomás vai dizer que ele cessa, ele deixa de ser homem. Porque não há mais natureza humana. No mais, a gente pode falar que há um homem morto. Certo? Sabe por que é interessante isso? Porque no céu não existem homens, não existem mulheres, porque isso é natureza humana. No céu existem almas. Até a ressurreição dos corpos. Mas no céu não está o homem fulano. No céu está a sua alma. Tá? Então, Jesus, homem perfeito, na morte, separa corpo e alma. Beleza? Vamos lá. Vinícius, depois quando ele volta,
né, que ele aparece novamente de corpo e alma. De corpo e alma. Pois é, o mesmo corpo. Aí, quando chegar nessa parte, Sandra, nós vamos entender direitinho. Ele aparece, sim, com o mesmo corpo e a mesma alma, mas com alguns atributos diferentes. E aí é o corpo glorioso. Nós podemos dizer que ele aparece com o mesmo corpo e a mesma alma, e também podemos dizer que ele aparece diferente. Mas nós vamos entender melhor. Oi? Eu não sei se às vezes você vai falar mais pra frente, mas Maria subiu de corpo e alma pro céu. Aí vai imaginar como que ficou lá? Só ela de corpo, o restante só de alma? Ó, isso daí é uma questão disputada. Nossa Senhora foi assunta ao céu, não é? Não é esse o dogma? Só que nós entendemos assunção de forma errada. Para nós, assunção é único e exclusivamente o que Nossa Senhora fez. Os anjos elevaram Nossa Senhora de corpo e alma para os céus, né? Isso é assunção para nós. Só que isso aí é muito pequeno, esse termo. Assunção é assumir. Nossa Senhora, ela foi assumida em Deus. Deus assumiu Nossa Senhora. Agora, Vinícius, o céu é um lugar geográfico? Não. Ou o céu é um estado? Questão disputada. Questão, na verdade, disputadíssima entre os teólogos. Né? Há aqueles que dizem que o céu é um espaço geográfico, e por isso o corpo de Nossa Senhora. Há aqueles que dizem que não, é um estado. Mas aí é questão disputada ainda. A igreja nunca falou que o céu é um lugar geográfico, né? Em questão de magistério ordinário da igreja. Vinícius falando, né? Vinícius, opinião do Vinícius. Para mim, eu creio na questão de que é um lugar geográfico. Porque no céu está o corpo de Nossa Senhora. Está o corpo de Elias. E estará os nossos corpos gloriosos quando ressuscitarem. Mas a assunção não é somente a subida de Nossa Senhora. A assunção é muito mais do que isso. A assunção é Deus assumir Nossa Senhora. Ela foi toda assumida nele. Que é bem mais bonito entender dessa forma do que simplesmente ela subiu. Certo? Mas vamos lá. Cristo nosso Senhor, então, ele mesmo decreta quando ele vai morrer, né? Lembra que eu falei isso para vocês? Ele decretou. E de que maneira ele iria morrer ainda? Vinícius, então Jesus era um suicida? Não, nada disso. Ele decretou de que maneira ele iria morrer, mas houve forças externas, né? Que são os pecados providenciais. Não teria como Jesus falar, então eu vou morrer, então pronto, morre. Não, ele decretou como ele iria morrer, mas precisou de forças exteriores a ele, externas a ele, os pecados providenciais dos homens. Tá bom? Então assim, é o amor que confere poder à cruz, tá? A nossa cruz, nós carregamos a cruz de Jesus não como um símbolo de tortura, mas como um símbolo de amor, né? Então é o amor que confere poder à cruz. A cruz não tem poder nenhum, mas o amor de Jesus confere poder à cruz. Por quê? Porque
como a gente assiste no filme da Paixão de Cristo e como a gente vê nas cenas de quadros, Jesus carregando a cruz é bem isso. Jesus, ele carrega a cruz. Jesus, ele é então o suporte da cruz. Jesus suporta a cruz. No sentido de suportar ela, no sentido de carregar ela. E Jesus, então, ele nos ajuda. Ele carrega a nossa cruz com a gente. Ele suporta a cruz para nós, tá bom? Então, ó, aqui eu vou fazer um parênteses disso que a gente está vivendo. Na Sagrada Escritura, ó, eu tenho aqui 3 Sagradas Escrituras. Eu tenho a de Jerusalém, tenho 4, na verdade. Eu tenho a tradução de Jerusalém, eu tenho a tradução de Peregrino, da Bíblia do Peregrino. Eu tenho aqui atrás a da Ave Maria. E eu tenho o meu mais novo presente, a Vulgata de São Jerônimo, que é a Bíblia original, em latim, que é a Vulgata, que aí todas as traduções derivaram dela. Eu ganhei da Jéssica, a Vulgata como presente do Dia dos Namorados. Olha, tá longe. Olha! A Vulgata. Muito bonita. Ela toda é em latim, né? A Bíblia no original. Certo? Então aqui nós faremos um parênteses quanto à questão da morte de Jesus. Ouvi? Já agendou as aulas em latim ou você já sabe? Eu arrisco algumas coisas em latim, mas eu tenho que voltar a praticar mais, sabe? O que eu estou fazendo hoje? Hoje, ao meditar o Evangelho do dia, então eu leio o Evangelho em português e aí eu vou lendo ele em latim. Que aí eu vou exercitando o meu latim. Que o meu latim é bem precário, sabe? Bem precário mesmo. Mas aí eu estou exercitando ele. O latim ele é muito bonito, é a língua da igreja, né? Todos os documentos da igreja primeiro saem em latim, até hoje. Depois é traduzido para as diversas línguas. Se vocês estiverem com a Sagrada Escritura aí, seja ela de qual tradução for, se não tiver, não tem problema. Mas se estiver aí perto, nós vamos abrir a nossa Sagrada Escritura lá no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Deixa eu achar aqui. Achei. Mateus 20, versículo 28. Quem está com a Bíblia aí? Então vai estar escrito lá assim, ó. Na Bíblia, na tradução do Peregrino, está escrito assim, ó, na tradução do Peregrino, Mateus 20, 28. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. E dar a sua vida em resgate por todos. Na Bíblia de Jerusalém, está escrito assim, ó. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na da Ave Maria vai falar por resgate de uma multidão, né? Uma Bíblia fala por todos, uma pela multidão e uma por muitos.
a Vulgata. A Vulgata de São Jerônimo. Vai falar assim, ó. 20 e 28. Aqui. A Vulgata. Vai falar assim, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção. É aqui o termo do original. Tá assim, ó. Et dare animam suam redemptionem pro multis. Por muitos. Essa é a tradução original. Pro multis. Se fosse por todos, a tradução seria pro omnibus. Omnibus é todos, em latim. Então, na tradução de São Jerônimo, a Vulgata, tá pro multis. O que quer dizer isso? Ah, Vinícius, então uma Bíblia fala que Jesus salvou todos. E a outra ele fala que salvou muitos. É aquilo que a gente conversava da redenção em um sentido objetivo e em um sentido subjetivo. Jesus morreu por todos, para que todos sejam salvos. Que bom, né? Mas a redenção subjetiva, eu tenho que querer. Eu tenho que querer ser salvo. E para ser salvo, eu tenho que proclamar Cristo Rei da minha vida. Então, Cristo morreu para todos, mas nem todos serão salvos. Serão muitos, e não todos. Por isso, pro multis, e não pro omnibus. Porque tem que querer. E aí Deus já sabe. Deus já sabe quem será salvo. Ai, gente, essa predestinação. Ô, Vívia, você mandou o negócio da predestinação pro Vi? Você chegou a ver? Ah, ela mandou sim. Eu também não Eu acho que eu acho que a Vivian entendeu, né, Vivian? Que a Vivian falou assim, Vinícius, eu fiquei meio confusa. Aí eu expliquei, ela falou, olha, Vi, eu vou ouvir teu áudio mais umas 50 vezes ainda. Mas ela disse que entendeu. É exatamente isso, eu entendi, mas eu preciso compreender. Então eu tenho que escutar várias vezes. Ai, gente, essa questão da predestinação, ela é dificílima mesmo. Mas é isso, ó, Deus nos salvou. É certo. Para todos foi a salvação. Por isso, eu lembro que eu falei para vocês do dogma da redenção universal. Só que nem todos serão salvos, porque tem que querer ser salvo. E aí é onde complica para nós, né? Então a gente tem que querer. Tudo bem? Você falando me lembrou do evangelho de hoje, o Padre Mário falando, né? Que o cego quis enxergar. Ele pediu, né? Ele pediu, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer sair da cegueira. Quer continuar cego. Cego chega para Jesus, né? E outra, ele fica gritando lá, né? E a turma fica, cala a boca, né? E aí Jesus para. E vê e ele ouve o cego. E ele ouve e vê. E fala, chamai-o. Aí a multidão se anima, né? Vai lá, levanta, ele tá te chamando. E aí ele fala assim, o que você quer? Rabune, mestre, que eu veja. E Jesus fala, então toma a visão. A tua fé te salvou. Vai. E aí o que ele fez? Seguiu Jesus. E a gente tem que querer ser salvo da mesma forma. Nós temos que querer ser salvo. E que passaram no grupo, foi a Vivian que passou hoje, né, aquela meditação. Gente, eu achei demais, porque a multidão que fala ali, a gente, né, ser nosso íntimo mesmo, eu achei assim... Nossos vícios, né? Nossos vícios. Glória Magno. Se pensar. Nossa, foi demais. A tradição da igreja, ela é lindíssima, né?
Ó, então, fechando parênteses de por muitos e por todos, vamos continuar, já é o final da nossa aula, né? Que é a última parte do artigo, do nosso quarto artigo. Então, nós vemos que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, né? Foi crucificado, morto, e aí agora ele é sepultado. Agora nós vamos entender a questão do sepultamento de Jesus. Então, assim, ó, Jesus, ele não apenas entre aspas, né? Não apenas morreu. Jesus, ele provou o estado de morte. Jesus não apenas morreu, mas ele também provou o estado de morte. O que é isso? É a separação do corpo e da alma. Jesus provou isso, né? Jesus provou o estado de morte, onde há separação do corpo e da alma. E aí, com isso, o seu corpo foi sepultado e a sua alma desceu aos infernos. Infernos aqui num sentido de mansão dos mortos, não inferno de Satanás. Nós vamos ver isso na aula que vem. Na aula que vem nós vamos ver essa questão, infernos, inferno, a mansão dos mortos, um pouco do purgatório e uma parte da doutrina tradicional da igreja, que hoje não fala mais, mas eu vou explicar na próxima aula. Então, assim, ó, o mais bonito aqui, a morte, ela conseguiu separar o corpo da alma, mas ela não conseguiu separar a divindade. Então, no sepulcro, a divindade de Jesus estava ligada ao seu corpo. E na mansão dos mortos, a divindade de Jesus estava ligada à sua alma. Então, a divindade de Jesus estava ligada ao corpo dele no sepulcro e à sua alma na mansão dos mortos. Então, isso é a morte. Ele provou o estado de morte. O estado de morte é a questão de separar o corpo da alma. A morte teve esse poder de separar o corpo da alma, mas ela não teve o poder de separar a divindade. Isso é verdade de fé. Certo? A morte não teve o poder de separar o corpo da alma. O corpo de Jesus que estava no sepulcro, a divindade estava com ele. E por isso, o corpo de Jesus, ele é incorruptível. Não sofreu a corrupção da carne. Não cheirou mal, nem nada disso. Porque a divindade estava ligada a ele. O corpo de Jesus, um corpo incorrupto. Não sofreu a corrupção. E a sua alma, quando desce à mansão dos mortos, aos infernos, a divindade estava ligada também à alma. Tudo bem? Então, olha, neste sentido, o Catecismo do Concílio de Trento vai falar, então, que Deus foi sepultado. Nesse sentido, Deus foi sepultado. Jesus prova o estado de morte. Separação de corpo e de alma. E para nós, o que significa também a questão de sepultar? Está atrelada à teologia sacramental do batismo. De sepultar os nossos vícios. Sepultar o nosso pecado. Então, olha, sepultemos também, né, com isso. A partir de hoje, sepultemos também o homem velho, a mulher velha. Deixemos
de arrastar nosso Senhor para a cruz por causa dos nossos pecados. Sepultemos o nosso homem velho, a nossa mulher velha. Deixemos de arrastar Jesus para a cruz por causa dos nossos pecados. E quando nós tivermos um dia difícil, quando nós tivermos um dia assim, ó, que parece que nada dá certo, quando a gente tiver vontade de chutar o balde, de abandonar tudo, quando a gente tiver vontade de desanimar na nossa fé, lembremos o mais importante desta aula, desse quarto artigo. Quando a gente tiver vontade de desanimar, de abandonar tudo, de achar que a vida na igreja não vale a pena, de que achar que uma vida santa não vale a pena, quando a gente tiver vontade de desanimar, de abandonar tudo, lembremos o mais importante desta aula. Você, eu, cada um de nós valemos o sangue de Cristo. Jesus derramou o seu sangue por todos. Derramou por mim, por você, pela sua família, pelos seus filhos, por cada um de nós. Então, quando bater aquela vontade de desanimar, de abandonar tudo, de que achar que não vale a pena, a pena não vale mesmo. Vale a vida, vale o sangue de Cristo. Nós todos, nós valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É dito na teologia da igreja, na tradição da igreja, que quando Jesus morre na cruz e aquele sangue de Jesus que escorre do seu corpo cai no chão, é dito que os demônios foram ávidos a pegar o sangue de nosso Senhor, mas eles não conseguiram chegar perto, porque era puro demais. Tamanha pureza do sangue de nosso Senhor, os demônios não conseguiram chegar perto, porque aí eles perderam. Porque os demônios que queriam a nossa condenação, o sangue de Jesus purifica a nossa alma. Então sepultemos o nosso homem velho, a mulher velha que habita em você, para assim, sepultados com Jesus, renasçamos com Ele, ressuscitemos com Ele para uma vida nova, uma vida gloriosa. Porque a morte de Jesus não pode ter sido em vão na nossa vida. Nós valemos o sangue de nosso Senhor. Com isso, eu encerro então o nosso quarto artigo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ok? Alguma dúvida sobre este artigo? Nós dividimos ele em duas partes, eu não conseguia dar em uma parte só, ele era bem extenso. Encerramos este artigo. Ouvi? Oi? No próximo artigo, você vai falar sobre a mansão dos mortos? Então tá bom. Então vamos deixar a pergunta para o próximo módulo. O próximo artigo é que Jesus desce a mansão dos mortos, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia.